Bom dia a todos, que possamos estar pacificados para aproveitar a manhã de hoje e estudarmos juntos a doutrina espírita, os ensinamentos que Jesus nos trouxe e que possamos aproveitar muito para que isso nos fortaleça nesses dias atuais. Vamos então fazer uma prece para dar início à nossa reunião da manhã desta sexta-feira. Amado Mestre, só temos a agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos em um meio de internet para chegarmos com os ensinamentos que nos trouxe, para chegarmos com os ensinamentos da doutrina espírita a cada lar, a cada local que necessita, a cada criatura que está pedindo por uma esperança, por paz, por crença, por fé, que possamos juntos, Senhor, seguir com o apoio desta casa, dos mentores desta casa, que possamos ter um aprendizado, ter uma reflexão para nosso fortalecimento. Que na manhã de hoje, nossa querida companheira Regina de Agostini seja amparada pelos amigos espirituais e a quais pedimos autorização junto a Jesus e a Deus para dar por iniciada esta manhã de palestras. Que assim seja. A Regina conosco aí. Bom dia, companheiros. É com muita alegria que nós estamos retornando, à nossa casa, embora ainda sem o nosso público querido, que nos momentos em que nós estamos aqui trazendo as nossas reflexões, que tanto nos auxiliam com seu olhar e com a sua vibração, para que a nossa reflexão seja útil a todos aqueles que buscam na doutrina espírita e em Jesus o amparo, o sustento, a força para que a nossa vida transcorra dentro de um equilíbrio, dentro de uma serenidade, na certeza de que Ele nos ampara, nos sustenta, sempre que abrimos o nosso coração e buscamos esse contato com a espiritualidade e com Jesus. Hoje o nosso estudo, a nossa reflexão, porque não chega a ser uma palestra, no Livro dos Espíritos, no seu capítulo 4, em que Kardec, então, vai fazer algumas reflexões sobre um momento importante do nosso processo evolutivo. Porque é importante que nós lembremos sempre, primeiro, quem nós somos, Nós somos espíritos imortais, nós somos criaturas de Deus, nós somos filhos de Deus, num processo já de bilhões de anos, nos desenvolvendo para que pudéssemos, inclusive neste momento, estarmos vivenciando dentro daquilo que nós colocamos como sendo a humanidade. Mas já transcorremos inúmeras etapas. E todas essas etapas, é bom que nós sempre nos lembremos, ela se constrói, ela se faz em dois mundos. Ora, estando nós, mesmo ainda naquele estágio de incipiente, de um princípio inteligente no seu processo de desenvolvimento, sempre se faz em dois mundos. Ora, ligados a uma estrutura física mais pesada, ora desligados dessa estrutura e nos aproveitando dentro da possibilidade do momento evolutivo de cada uma dessas etapas para que elas possam redundar para nós num processo de desenvolvimento. E hoje nós vamos trabalhar justamente uma dessas etapas desse processo, porque nós estamos sempre indo e vindo a este planeta dentro de uma condição, às vezes, ligadas a uma estrutura física pesada, que é aquela que nós chamamos e entendemos como sendo o corpo que hoje nós estamos vivendo, em que nos dá relação com o mundo, com este mundo, através de 5 sentidos, e que tem todo um objetivo para que
possa redundar em novos conhecimentos no desenvolvimento, como também passamos a partir de uma determinada etapa, deixamos esse corpo e temos a possibilidade, devemos ter a possibilidade, então, de vivenciarmos, continuarmos, né, vivenciando a vida num outro estágio, digamos, de vibratório. Vamos colocar como questões vibratórias. Então, ora nós estamos ligados ao planeta num corpo físico e continuamos ligados a esse planeta num outro processo, numa outra dimensão. Kardec trabalha essas questões no capítulo 4, ele vem falar da vida espírita, porque na realidade nós, como dentro da doutrina espírita e de outros segmentos filosóficos, religiosos, acreditamos na sobrevivência, né, da alma. Isso é um dos pontos, né, principais de vários segmentos religiosos. Nós, como doutrina espírita, temos aqueles cinco pilares básicos, né, que dão sustento a todo o edifício de crenças e de ideias e de raciocínios que a espiritualidade traz para nós. E dentro deles nós temos o processo reencarnatório, evolução. Primeiro deles, Deus. Se a gente não acredita e já busca entender, né, essa vibração, o Criador, né, de uma outra maneira, né, todo o resto fica às vezes um tanto sem sentido para nós. Então esse é o primeiro pilar, é Deus. Deus Criador, Deus trazido como Jesus nos trouxe, um Pai de amor, um Pai de misericórdia, né? Um Pai que não intervém diretamente nas nossas circunstâncias, porque nos dota de livre-arbítrio, né? Permitindo a cada um de nós fazermos esse processo de construção da nossa felicidade, de construção, né, da nossa individualidade no tempo que cada um de nós determina nesse processo, porque somos dotados de livre-arbítrio. Temos o processo evolutivo, a comunicação entre dois planos, né? Tanto esse plano que hoje estamos aqui encarnados, quanto o plano do qual nós vamos comentar agora, que é o plano vibratório daqueles que estão desligados dessa estrutura mais pesada que hoje nós estamos ligados. Kardec vai nos falar da vida espírita. E, na realidade, como nós comentávamos, todos aqueles segmentos filosóficos e religiosos que acreditam na sobrevivência da alma, né, nem sempre trazem uma ideia bastante clara de como se processa, né, essa vida, esse movimento, né, de manter a nossa individualidade. E isso dentro da doutrina espírita, a doutrina espírita nos traz muitos exemplos, muitas ideias, muitas reflexões, né, e raciocínios que nós acolhemos como sendo lógicos e que atendem, né, ao nosso entendimento do que seja um processo, do que seja no qual nós estamos vivenciando. Kardec aqui vai trabalhar sobre a questão, ele chama, aí é uma questão só de palavras, aqueles espíritos que estão desligados do corpo físico, estão vivenciando a vida num outro plano vibratório, mas que ainda têm necessidade de retornar a esse plano, porque aqui ainda faz sentido as circunstâncias e as vivências que lhes serão oferecidas para o seu desenvolvimento. Kardec, então, os espíritos colocam a nomenclatura de que somos espíritos errantes, né? Espíritos que ainda, embora estejamos vivenciando num outro plano, ainda necessitamos retornar ao mundo material em diversas encarnações, quantas forem necessárias, para que nós possamos, então, alcançar aquilo que é o objetivo da criação, que eu gosto tanto quando eu lembro de Paulo, né? Quando ele fala lá na questão 1011, que o objetivo da criação é essa construção, né, da ligação nossa com o Pai.
E ele aí pergunta, né, sobre esse movimento. Ele inicia esse capítulo nos perguntando à espiritualidade como é que é esse movimento. Essas idas e vindas. Existe um tempo determinado para cada um de nós, né, que nos mantenha ou num estado de erraticidade, ou esse tempo é determinado pela individualidade. Kardec faz essas questões. Qual é o tempo, o intervalo, né, que vai entre duas encarnações? Será o mesmo para todos nós? Ou isso também tem relação com aquilo que é a necessidade, o momento evolutivo, o entendimento de cada um de nós em relação a si mesmo e as circunstâncias ainda necessárias para o nosso próprio crescimento? Eu gosto, sempre tem algumas questões do Livro dos Espíritos que a gente sempre responde. Depende. O tempo deste intervalo depende de cada um de nós, depende do nosso movimento, depende daquilo que são as necessidades, o nível evolutivo, né? O conhecimento que já trazemos, a maturidade espiritual é importante para que nós possamos nos utilizar deste tempo, enquanto fora da estrutura física mais pesada, de uma maneira que ele possa reverter em melhorias, em pontos de vista diferenciados, em posicionamentos, né, que nos auxiliem num outro movimento, no retorno ao mundo corporal, que nós tenhamos então já novas posturas para enfrentarmos aquilo que a vida vai solicitar para nós, sempre no sentido do propósito, da nossa felicidade, do nosso crescimento. Então depende, né? Kardec inicia exatamente, mas ele dá aqui uma informação que eu acho que é muito importante para a nossa reflexão. Desde algumas horas, ou seja, o que ele está colocando aqui para nós? Que alguns de nós temos a possibilidade de ir e vir muito rapidamente. E isso vai estar de acordo, logicamente, com a necessidade daquele indivíduo, daquela individualidade. E aí ele vem até milhares de séculos. Nossa! Há também essa possibilidade, né? E quando ele diz que, propriamente falando, não há um extremo limite estabelecido para esse estado de erraticidade. No entanto, ele diz que nunca será perpétuo. Há sempre um momento, né, que nós, como individualidades, como espíritos já com um determinado conhecimento, temos a necessidade de retornar à Terra para realizarmos algo de reequilíbrio da nossa própria consciência. Kardec pergunta, né, primeiro, se esse estado em que nós estamos de erraticidade, ou seja, desligados desse corpo material, se é um estado de inferioridade. Não é de inferioridade. É um estado necessário, em que ele diz, inclusive, que pode-se melhorar muito aquele espírito que está já num posicionamento de entendimento enquanto vivenciando esse estágio, né, no mundo espiritual. É interessante da gente pensar como é que a nossa vida, né, vai se desenrolando. Quando nós estamos encarnados, a gente chega, né, é aquilo que nós colocamos como sendo o nascimento, né, neste mundo. Realizamos uma série de situações, vivenciamos as dificuldades, alegrias, conhecimentos, né, vários, até o dia em que somos então levados a deixar este corpo para reiniciarmos uma nova etapa. A gente coloca, inclusive, que nesse momento, né, a morte, quando a gente volta ao mundo material, é como se o espírito tivesse, né, num estado, né, quase de reclusão. Eu não diria morte, porque a morte não existe dentro do processo evolutivo, mas num estado de reclusão, né? E quando nós retornamos, a gente, como se poderia dizer, como se nós retornássemos e recuperássemos uma liberdade que ficou restrita, né, aos 5 sentidos e às circunstâncias que o mundo material pode apresentar para nós. Acredito que no momento evolutivo que nós estamos,
já existem etapas, né, que sejam cumpridas dentro dessas relações, em que depende muito do nível evolutivo de cada um de nós. A gente costuma dizer, né, morreu, descansou. Sinto dizer, descansa por um tempo, depois vamos trabalhar. Porque o trabalho é vida, né? O trabalho é lei da natureza. Mas lógico que há um momento, né, em que nós precisamos recuperar as nossas forças, avaliando inclusive, né, tudo aquilo que foi vivido, estabelecendo aquilo que foi positivo e ainda trazendo os pontos em que não conseguimos ainda, de alguma maneira, trabalhar da melhor forma, né, e já estabelecendo um desejo de, num futuro, talvez, possamos retomar, né, este momento aqui na Terra para refazer aquilo que não conseguimos fazer. No entanto, nos é permitido esse tempo, né? E como nós vimos colocando, é um tempo que pode ser extremamente rico, principalmente nesse momento evolutivo em que, como diz Joana, nenhum de nós é inocente, todos nós já trazemos uma carga de conhecimentos e de ideias, às vezes extremamente teimosos nas posições, ainda orgulhosos, de difícil posicionamento, de se entregar a si mesmo, mas já temos conquistas e já temos toda uma possibilidade de raciocínio que possa nos dar a possibilidade de nos aproveitarmos desse tempo. É muito interessante da gente pensar nesse momento evolutivo que nós estamos vivendo, né, em que, e aí isso de alguma forma até nos dá assim às vezes até uma certa tristeza de observar que às vezes até mesmo companheiros nossos, espíritas, né, e que ainda não conseguem entender esse movimento de ida e vinda, né, e ainda, né, não percebem que, de alguma maneira, nós estamos sendo chamados agora, às vezes, em grupos, né, mas que nenhum de nós tem esse processo de retorno ao mundo material, ao mundo espiritual, por acaso. Que todos nós estamos vinculados a uma história, a uma proteção, e que todos nós iremos fazer esse movimento num determinado momento de nossas vidas. Faz parte desse processo. Não significa isso que nesse momento em que nós estamos sendo obrigados, né, a nos despedir temporariamente de afetos, que nós não vamos sofrer por isso, que o nosso sentimento não vai estar doído, né? Mas não cabe mais alguns tipos de reflexões que têm sido trazidas, né, no sentido de achar que há injustiças diante daquelas circunstâncias. A gente escuta tanto, mas fulano era tão jovem, meu Deus do céu, quantos de nós tivemos companheiros que desencarnaram jovens pelas suas necessidades espirituais. Não importa o que os leva, o que importa é que naquele momento era um momento adequado, por conta das circunstâncias, das vivências e das escolhas feitas, para que houvesse então a partida deste mundo. Este é um momento que nós precisamos reflexionar em relação a isso, refletir em todas as possibilidades, né, que esses irmãos que partiram, né, têm à sua frente como desenvolvimento, como possibilidades de novas reflexões, de encontros com afetos, né, de retomar algumas histórias nas suas vidas. Eu recebi há pouco tempo uma mensagem de uma pessoa querida, né, do nosso coração, mas ela colocava da sua dor pelo seu vozinho de 89 anos que havia partido. Mas que ele, embora tivesse, ela dizia assim para mim,
Ele tinha 89 anos, você vai dizer, mas ele já era idoso. Mas ele estava lúcido. E ele cantava, ele recitava as suas poesias, e eu disse para ela, e ele vai continuar lúcido, e ele vai continuar cantando, e ele vai continuar refletindo, e ele vai continuar colocando as suas poesias, e vai reencontrar com afetos que partiram antes. É muito egoísmo, muitas vezes, da nossa parte, né? Querer vincular esses afetos em torno de nós, porque eles nos trazem alegria. Mas é preciso que nós já possamos ter a possibilidade de perceber que a vida continua e que eles continuarão em vários estágios do seu processo, né? E que um dia nos reencontraremos. E isso é uma das questões mais bonitas que a doutrina espírita traz para nós, dentro das nossas reflexões. A vida é um contínuo. Existem, em cada etapa, existem circunstâncias, né, que nos auxiliam a um propósito, que é o propósito de conquistarmos a nossa felicidade, de conquistarmos um sentimento, uma percepção, um entendimento do nosso entorno que propicia a nós um estado de mais equilíbrio, em que essas situações do dia a dia não nos desequilibrem como ainda temos vivenciado nesse momento. Então é tão importante quando nós entendemos, né, dentro desse processo, quem somos nós? Existe uma vida no outro plano. E André Luiz, então, trouxe para nós uma infinidade de livros que relata e abre para nós esse entendimento e esta visão deste plano, de todo o movimento que a espiritualidade tem, nos alcançando, nos auxiliando no nosso processo. Eu trouxe para nós porque é muito importante que nós possamos entender o que cada um, pelo menos para mim, né, o que cada uma dessas etapas elas significam no nosso caminhar, né? Como é que hoje, por que hoje a gente já tem essa possibilidade que no início do processo evolutivo ainda não tínhamos? Então, quando a espiritualidade nos diz que essas idas e vindas, enquanto o espírito ainda não tem uma maturidade para entender e vivenciar o estágio fora do corpo, que lhe traga, então, um retorno, essas idas e vindas, elas ocorrem num tempo mais curto. Em Evolução dos Mundos, André Luiz traz para nós, né, uma colocação quando ele nos fala do espírito, né? Deixa eu achar aqui, gente, porque senão eu vou me perder. Do selvagem desencarnado. Quando ele diz selvagem, ele está se referindo em todo esse capítulo, né, que é um capítulo que ele fala da alma e desencarnação, ele está se referindo a espíritos ainda num processo primitivo do seu processo de desenvolvimento, né? E ele aí coloca, né, que este homem, né, este espírito, este primitivo ainda, que ele coloca como selvagem, né, que enquanto encarnado se reconhece dominador na hierarquia animal, cruel habitante da floresta, que apura a inteligência, e esse é o momento evolutivo dele, através da força e da astúcia, na escravização dos seres inferiores que se lhe avizinham na caverna, desperta, fora do corpo denso, qual menino aterrado, em quem, se sentindo incapaz da separação para arrostar o desconhecido, permanece tímido aos pés dos seus, em cuja companhia passa a viver noutras condições vibratórias, em processos multifários de simbioses, ansioso por retomar a vida física, que lhe surge a imaginação como sendo a única abordável à sua própria mente. Por quê? Porque não dispõe de suprimento espiritual
que o ajude a pensar em termos diferentes da vida tribal em que se apoia. Então, neste momento evolutivo, faz sentido que o processo, né, do retorno do espírito ao mundo corporal se faça num tempo mais rápido, porque é aqui, ligado ao corpo físico, que ele desenvolve capacitações que o ajudem, inclusive espiritualmente, no seu pensamento, no seu raciocínio, a entender o outro momento, que é o momento em que, neste estágio, ele não consegue se utilizar para o seu próprio desenvolvimento. André Luiz coloca assim: o espetáculo da vastidão cósmica perturba-lhe o olhar. E a visita dos seres extraterrestres, mesmo benevolentes e sábios, influi-lhe pavor. E esse então indivíduo fica em torno da tábua, né, ansiando para ser sugado novamente ao corpo físico, onde ele entende ser a vida, onde ele só entende o processo, como ele coloca assim, ele não contém formas de pensar de forma diferente da vida tribal em que ele se apoia. Mas hoje é completamente diferente. Nós já temos toda uma possibilidade, né, de refletir, né, ao retomarmos o mundo, ao deixarmos, né, o nosso invólucro material, porque normalmente a gente diz morte. Não tem morte. Até mesmo esse corpo, ele morre no sentido de uma organização que serve a um objetivo. Mas até mesmo os elementos que o compõem se dissipam, porque nada se perde na natureza. Se dissipam para serem, então, também entrar no seu processo evolutivo, fazendo parte de outros movimentos. Então, essa história nossa de dizer morte é o desintegrar de uma estrutura que hoje nos serve e que foi construída passo a passo por nós para que pudéssemos, neste momento evolutivo, nos utilizarmos para que possamos, então, desenvolver cada vez mais o nosso entendimento e a nossa consciência de seres espirituais que somos. É riquíssimo o que nós encontramos na doutrina espírita em relação às possibilidades, né, que nós temos de aprendizados enquanto desligados deste corpo. Nós lembramos de Silas, né, que está fazendo um estágio para aprender a ser médico num dos livros de André Luiz, eu não estou exatamente me lembrando agora qual, eu acho que é Ação e Reação, não tenho muita certeza, em que ele está fazendo estudos para ele voltar como médico. Ele está na espiritualidade trabalhando, desenvolvendo suas percepções para poder retornar em outras posições, né? Narcisa, que ao desencarnar e chega lá em nosso lar e deixa na Terra circunstâncias que ela gostaria de voltar, ela queria voltar para ajudar a resolver aquele grupo, né, que era o grupo do qual ela havia se desligado, né? E Veneranda diz para ela: se você voltar agora, você vai lidar com aquelas situações da mesma maneira que lidou até agora e que não deu resultado. Precisa fazer novas conquistas de sentimentos para, ao retornar, ter um outro olhar para as circunstâncias que a vida vai lhe apresentar. E ela fica por 10 anos, né, recebendo em nosso lar, trabalhando o seu sentimento, né, de misericórdia, de entendimento, de desenvolvimento do amor, pelos espíritos que chegam ainda em estados vibratórios extremamente descompensados. E tantos outros exemplos que a literatura nos traz, das possibilidades que existem, né, de trabalhos enquanto forem desligados deste corpo físico. Por isso que a gente diz,
vai descansar um tempo, depois procura alguma coisa para fazer, né? Porque o trabalho é a lei da vida, né? E é algo que se impõe para que nós possamos estabelecer esse processo do nosso desenvolvimento. Quando nós estávamos colocando em relação, vamos dizer, aos nossos sentimentos enquanto encarnados aqui hoje, no nos despedir, né? Tem uma companheira que perdeu um filho muito jovem, com uma doença muito séria, e ela, todas as vezes que fala dele, ela fala: eu precisei devolver o meu filho. Aquilo que é o estágio, né? Natural. Mas quando a gente fala isso do nosso sentimento, sem dúvida, por mais que nós saibamos da continuidade da vida, das possibilidades que se apresentam diante de nós, né? Ainda temos um apego muito grande, né? Aquilo que são as posições que nós assumimos como pais. A gente diz assim: meu filho, meu irmão que está na posição, eu estou mãe, eu estou filha, mas são importantes para nós nesse momento. Não estamos diminuindo elas, não, mas é preciso que nós possamos entendê-las com mais amplitude de possibilidades, para que elas não nos retenham em sentimentos que não nos auxiliam no nosso processo. Saber deixar partir, mesmo que aquela dor seja profunda no nosso sentimento, porque de alguma maneira, embora nós saibamos que eles continuam vivos e que continuam no seu processo evolutivo, nós deixamos de ter acesso direto, de olhar olho no olho, de tocar, de escutar aquela voz. Quando eu digo acesso direto, porque os acessos espirituais, eles podem continuar, se nós soubermos dar abertura a que possamos continuar tendo esse intercâmbio, porque é ponto básico, princípio básico da doutrina, a comunicação entre os dois planos. Só que ela se faz dentro, né, de leis. E nem sempre a gente tem esta possibilidade, porque não seria até adequado neste momento evolutivo. Então, quando a gente diz, né, em relação a isso, quando o nosso sentimento às vezes fica muito doído, sim, né? E a gente precisa entrar em luto interior e fazer silêncio interior para poder o nosso sentimento possa libertar o outro. E que a gente possa, inclusive nesse momento, porque se esse sentimento é nosso, muitas vezes aquele que parte, principalmente em determinados estágios e idades, também não é fácil para aquele que vai. Ele também precisa, né, de refazer a sua estrutura, o seu pensamento. Por isso é tão importante o nosso sustento. Nós aqueles que já temos a possibilidade dessa compreensão, embora a nossa dor libertá-los, e colocar para eles: caminha, vai em frente, tem uma vida à tua frente, né? Nós aqui ficamos e nos reencontraremos um dia, mas caminha, olha à tua volta, porque a lei de Deus estabelece para nós uma infinidade de possibilidades. No livro Evolução em Dois Mundos, né, lá na sua segunda parte, André Luiz traz para nós, né, o capítulo 7, porque a gente nem sempre entende como é que é isso, né? Como é que é lá? E ele fala da vida social dos desencarnados, né? E a pergunta que é feita para André Luiz é exatamente essa: como se apresenta a vida social dos espíritos desencarnados? E ele diz: egressas do próprio mundo em que se lhes tramam os elos da retaguarda, quando não se desvairam nas faixas infernais, porque é o que a gente colocou, quantos, né, ainda estão em processos de sofrimentos, de angústias e de
como é que a gente pode dizer, de sentimentos de ódio, isso os imanta ainda em faixas vibratórias muito pesadas. Ele diz, igualmente imanizadas ao planeta de que se originam, esses outros trabalham com ardor não só pelo próprio adiantamento, como também no auxílio dos que ficaram. Olha que coisa bonita, né? E nós temos no Livro dos Espíritos, na questão, eu acho que é 569, e que fala sobre a missão dos espíritos, né? E é um comentário de Kardec, 569, fantástico, que ele traz para nós todas as possibilidades, né? Que nós podemos encontrar de trabalhos enquanto estivermos desligados do corpo físico. Aí ele diz assim, naturalmente as almas que constituem a percentagem a que nos referimos, distanciadas ainda do aprimoramento ideal, procuram aperfeiçoar em si mesmas as qualidades nobres menos desenvolvidas, buscando o clima adequado que lhes favoreça o trabalho. Aonde eu posso atuar, né? Aí ele diz, convictas de que tornarão a Terra, porque ainda temos, né, trabalhos a serem realizados para a solução dos problemas que lhes enevoam ou afligem o campo íntimo, situam-se em esferas junto aos semelhantes, encarnados ou desencarnados, quando se reconhecem vitimados pela vaidade ou pelo orgulho, que ainda lhe medram no seio, e localizam-se em aprendizados valiosos. Ou seja, vai depender do posicionamento de cada um. Por isso é tão importante, quando um ente nosso desencarna, que a gente o revista de possibilidades e de sustento para que ele possa medrar e desejar novas posições, para que a espiritualidade, inclusive, possa alcançá-lo nesses momentos, né? E se vendo inábeis para serviços especializados do pensamento, não obstante os talentos sentimentais que já interousem contigo. Aí ele diz assim, quase todas, no entanto, obedecem aos ditames do amor ou do ideal que lhes inspiram a consciência. Aglutinam-se, olha que coisa bonita, em verdadeiras cidades e vilarejos, com estilos variados, como acontece aos burgos terrestres, característicos da metrópole ou do campo, edificando largos empreendimentos de educação e progresso em favor de si mesmo e a benefício dos outros. Mais embaixo, ele coloca assim, por isso mesmo, na esfera seguinte à condição humana, né? A esfera seguinte à condição humana, a esfera seguinte ao estado de encarnados que nós estamos, ele diz assim, temos o espaço das nações. Quantas vezes a gente coloca, né, que nos foi trazido essa colocação de que a cidade do nosso lar estaria estacionada, estaria construída, estaria vivendo em cima da Baía de Guanabara, atendendo principalmente, né, a espíritos ligados, né, a este burgo, vamos dizer, em que hoje nós estamos, certo? Nosso lar, nós temos lá em relação à colônia Maria de Nazaré, né, que também atende a espíritos aí de várias partes do planeta. Quantas e quantas colônias têm sido trazidas para nós, para que a gente possa perceber que a vida continua. E continua muito próxima, inclusive, daquilo que é a nossa relação. Isso, às vezes, me deixa um pouco angustiada, né? Porque eu acho que a gente precisa começar a transcender um pouco, né? Essas questões, que são as questões ligadas a ideologias, ligadas a famílias. Nós somos cidadãos do universo, né? E precisamos já entender isso com mais profundidade para que possamos vivenciá-la, esse estágio nosso, em qualquer local. Mas neste momento, André Luiz coloca para nós, temos o espaço das nações, com as suas comunidades, idiomas, experiências e inclinações.
inclusive organizações religiosas típicas, junto das quais funcionam missionários de libertação mental, operando com caridade e discrição, para que as ideias renovadoras se expandam sem dilaceração e sem choque. Quantas e quantas vezes nós nos deparamos na literatura espírita ou nas mensagens que nos são trazidas, né, de grupos que ainda vivenciam o estágio fora da estrutura pesada do nosso corpo, né, dessa estrutura material, ainda dentro das comunidades que um dia ainda lhe fazem sentido. Nós temos as comunidades judias, nós temos as comunidades católicas, as comunidades protestantes e as espíritas. Mas o que eu acho bonito é que ele coloca aqui, quando ele diz assim, funcionam missionários da libertação, porque todas essas condições são condições que nos imantam a situações que talvez não sejam mais necessárias. Quando a espiritualidade pergunta para nós assim, todos serão espíritos? Não, não é todo mundo, mas essa realidade do espírito imortal, né? Essa realidade que a doutrina espírita traz para nós, embora não chegue aos outros com essa nomenclatura de ser espírita, é algo que é natural do processo. Então você liberta, porque todas essas situações, elas são constrangedoras do nosso pensamento. Então, quando ele coloca assim, missionários da libertação mental, operando com caridade, porque não há uma imposição e discrição para que as ideias renovadoras se expandam sem dilaceração e sem choque. Há pouco tempo, dentro de um tempo para cá, nós temos escutado algumas mensagens que nos chegam, né? Principalmente Bezerra de Menezes. Ele coloca assim, nós, os espíritos espíritas, olha que coisa, né? Evidenciando para nós aquilo que está lá no livro dos médiuns, das colunas, né, espirituais. No entanto, é preciso que nós nos desliguemos dessas amarras para nos entendermos como cidadãos do universo, né? Mas no momento evolutivo que nós estamos é assim, ainda estamos assim, né? E todo esse movimento de idas e vindas, ele está trabalhando em nós, né, novas ideias, novos posicionamentos, para que nós possamos estabelecer no mundo que hoje nos acolhe uma nova forma de pensar, né? Que possamos ser mais fraternos, que possamos vivenciar a fraternidade, tudo aquilo que Jesus nos trouxe, porque já podemos nos entender como cidadãos do mundo, como filhos de Deus, lembrando, né, quando Jesus falou, quem são minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Não diminuindo a posição de maternidade e de fraternidade, mas ampliando esta posição, né? Nós temos agora acompanhado o estudo de um companheiro nosso, né, sobre a vida de Jesus, e uma das questões que ele tem trazido com muita clareza para nós é que aquele momento em que Jesus, né, está já no decesso da sua vida física, que ele olha para Maria, ele não diz mãe, olha aí teu filho, ele diz mulher, olha aí o teu filho, filho, olha aí a tua mãe, ampliando esse sentimento que a gente precisa ter, de que todos aqueles podemos ser mães, irmãos, paternos, de toda a humanidade, porque a nossa condição primeira é a condição de sermos filhos de Deus, num aprendizado de amor e de fraternidade, capaz de nos auxiliar no nosso caminhar. Que possamos refletir sobre essas questões, né? Todo esse movimento, a questão que eu digo para vocês, vai lá ler a questão 569, né, do Livro dos Espíritos, que ele fala de todas as possibilidades, né, de trabalhos
enquanto desencarnados do corpo físico, no sentido de ampliarmos o nosso sentimento, para que possamos, ao retornar a esse mundo, retornarmos com novas ideias e novos posicionamentos capazes de auxiliar não só a nós individualmente, como a sociedade que nos acolhe. Que Jesus nos abençoe, né? Nos ampare e nos sustente neste momento, que as forças do bem, da paz e da luz possam alcançar todos os corações, acerenando as dores, amparando, acolhendo os nossos sentimentos. Graças a Deus. Obrigada, Regina, por tantos esclarecimentos, por trazer luz para a doutrina espírita, para nosso conhecimento e trazer tanta paz. Amado Mestre, amado Pai, amigos protetores desta nossa casa, Rita de Cássia, a todos aqueles que aqui estão conosco neste momento de aprendizado, de reflexão, que nós possamos, cada um, ajudar a espalhar um pontinho de luz sobre o planeta Terra, para melhorarmos a vibração deste planeta e para que juntos possamos compreender esta grande família que nós fazemos parte e que possamos amar toda essa família indistintamente e que a paz possa estar conosco, nos fortalecendo, nos amparando para que consigamos seguir em frente nesta caminhada do progresso. Obrigada a todo o suporte que esta casa continua tendo, mesmo com as suas reuniões públicas não funcionando presencialmente, mas com todo o apoio dos amigos espirituais para que o conhecimento, para que a luz, para que a reflexão, o amparo chegue a todas as nossas famílias. Muita paz e damos agora por encerrado a esta reunião da manhã de hoje. Que assim seja.